Olá, meu amigo, minha amiga. Meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando sempre o canal do pastor Irineu Messias. Eu quero agradecer de coração a todos os amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, colegas de trabalho, aqui no meu estado de Pernambuco, como no Brasil e também no exterior. Quero também saudar a todos os irmãos em Cristo Jesus com a gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todas as denominações evangélicas, meus irmãos em Cristo Jesus, das outras vertentes, todos os cristãos que estão me acompanhando. Meu muito obrigado. E mesmo você que não tem religião ou que porventura ainda não crê em Deus, espero que você creia, é a minha oração, para que todos possam abrir os seus corações para Deus e assim receber este maravilhoso dom, o dom da fé, e só Deus pode dar. Então, portanto, a minha oração para que você abra o seu coração e possa receber a Cristo como Senhor da sua vida. Neste momento também eu quero me solidarizar às 168 mil famílias que perderam seus entes queridos para essa tão terrível doença chamada Covid-19. E para os 6 milhões de brasileiros que infelizmente já foram infectados com este vírus terrível do coronavírus. Vamos permanecer, querida igreja, meus queridos amigos e amigas, vigilantes, com cuidado, tomando todas as precauções orientadas pelas autoridades sanitárias do nosso país, para que possamos assim evitar o contágio. Portanto, cabe a nós continuar usando as nossas máscaras nos ambientes públicos, usar o álcool gel, você tomar todas aquelas medidas preventivas para nós nos livrarmos desse terrível vírus. E claro, vamos também continuar orando por aquelas pessoas que estão hoje, nesse momento, internadas, para que Deus possa dar vitória, como tem dado vitória a muitos irmãos, a muitos amigos que têm ido para o hospital, mas graças a Deus têm saído. Então vamos continuar orando para que brevemente chegue a vacina e nós sejamos imunizados, não importa de que país seja, de que cor seja, porque o vírus não tem país, não tem nacionalidade, não tem partido. Vírus é o vírus e ataca a qualquer um em qualquer lugar do mundo. Então, que Deus possa estender as suas mãos e os cientistas, e usar os cientistas de qualquer que seja o país, para trazer essa imunização a todos nós brasileiros e também de todas as nações. Neste momento também quero me solidarizar à família enlutada do senhor Alberto, que foi ali de forma assim tão violenta, assassinado ali em Porto Alegre. E nós, como servos de Deus, não podemos fechar os olhos às coisas que nos odeiam, às coisas que acontecem, não podemos ser insensíveis nem indiferentes a essas coisas que acontecem na sociedade. E nós temos que não concordar com essas posturas violentas, agressivas, e porque todas as vidas importam, negras, brancas, amarelas, não importa a etnia, a raça ou a cor, todas elas são importantes e, portanto, nós devemos, como servos de Deus, orar para que essa violência que graça na sociedade, ela desapareça. Portanto, cabe à Igreja de Cristo ter um papel muito grande em orar, mas também como seres sociais, também dar a sua parcela de contribuição para que essas cenas elas sejam cada vez mais excluídas na nossa sociedade. Que Deus tenha misericórdia daquela família que perdeu o pai, que perdeu o marido, que perdeu o provedor. Que Deus tenha misericórdia, assim, daquela família ali de Porto Alegre. Quero também aproveitar para saudar todos os meus irmãos em Cristo da Ebenezer, em Pernambuco, saudar a nova diretoria da igreja, o presidente, pastor Robenildo Lins, a nova diretoria. Estou, pela graça de Deus, convidado pelos dois pastores para cooperar na vice-presidência, o pastor Erivan como segundo vice-presidente, o evangelista Mário Rocha como primeiro secretário, o nosso evangelista Leonildo na primeira tesouraria, na segunda tesouraria o evangelista Joséildo e, claro, o nosso querido e amado pastor José Lins, que agora é o nosso pastor, o nosso presidente de honra da Ebenezer em Pernambuco, presidente de honra, mas que continua no pleno exercício do pastorado, pastoreando
uma das nossas igrejas, das nossas congregações ali em Cabrobó. Que o Senhor nosso Deus cada vez mais continue abençoando esse querido e amado pastor José Lins, nosso conselheiro, nosso pai, a quem nós sempre vamos recorrer para ouvir os conselhos, as suas orientações, esse homem experimentado e aprovado por Deus, por onde ele passou e tem passado. Que Deus abençoe a Assembleia de Deus Ebenezer Pernambuco pela sua nova diretoria, no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, eu quero convidar todos vocês para nós lermos mais um trecho na Palavra de Deus. E desta feita, queremos convidá-los para lermos no Salmo 133. Salmo 133, que é um salmo muito conhecido, um salmo que sempre nós costumamos, crente em Jesus, citá-lo, principalmente naqueles momentos em que a igreja precisa de muita união. E quero dizer para vocês, meus queridos irmãos, que nós precisamos de muita união na igreja. Mas não é só na igreja que nós precisamos de união. Nós precisamos de união no nosso trabalho, nós precisamos de união na nossa família e precisamos de união na nossa nação, no nosso estado, na nossa cidade, no nosso bairro e na nossa rua. Então vamos aqui ler este Salmo 133, mas apenas o primeiro versículo para nós refletirmos desses momentos que teremos aqui com vocês. Me acompanhe em nome de Jesus. Pegue sua Bíblia, me acompanhe nesse versículo, nesse texto tão maravilhoso das Sagradas Escrituras do nosso Deus Todo-Poderoso, nome santo de Jesus. E o verso diz assim: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Tão somente esse versículo para nossa reflexão. Antes, porém, nós vamos fazer algumas preliminares com relação a este salmo. Aonde foi escrito esse salmo? Para que, em que ocasião? Qual o objetivo do salmista ao escrever esse salmo? O que tinha ele no coração ao escrever essa expressão, ao mesmo tempo de exultação, mas não deixa de ser um chamamento também, um conselho, onde ele diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Em outra tradução, diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. No original, nós vemos que a palavra irmão, ela diz respeito não só a um laço de consanguinidade, né? Ou seja, filho de pai e de uma mãe, não é só um laço consanguíneo, mas diz respeito também àquele amigo íntimo, aos antepassados. Ou seja, então esse conceito de irmão ou de irmandade não diz apenas a essa questão de consanguinidade, mas também de ter os mesmos antepassados. De certa forma, podemos dizer que nós brasileiros todos somos irmãos. Por quê? Porque somos brasileiros, nascemos no mesmo país, numa mesma terra, falamos a mesma língua e temos culturas iguais, não é? A cultura nossa os costumes sociais são diferentes de outras nações. Podemos dizer que todos nós somos irmãos, de certa forma. Assim sendo, ó quão bom e quão suave é que todos os brasileiros vivam em união. Claro que viver em união não quer dizer que haja aqui e acolá divergência ou discordância. Claro que sempre haverá. A nossa família é a prova disso. Quem pode dizer que ao longo da existência da nossa família, da sua vivência, você não teve alguma discordância com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão? Mas discordância que não se levou a algo mais grave, mas que encerrou-se por ali, foi temporário, momentâneo. Então, mesmo os irmãos, ainda que discordem, mas não pode romper a união que deve ser permanente, a união que se fundamenta na paz, no amor. Para se ter união, é preciso ter o amor na família, na sociedade e na nação. Então, portanto, nós brasileiros precisamos seguir à risca aquele mandamento de Jesus: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, portanto, este salmo ele foi escrito pelo salmista Davi, e alguns dizem, uma outra característica desse salmo, que esse salmo ele é conhecido como salmo de ramagem, ou salmo dos degraus, ou salmo do peregrino, que era um conjunto de salmos, cerca de 15 salmos, que vai do salmo 120 ao 134. Salmos este que, segundo alguns estudiosos da Bíblia, dizem
que eram salmos que eram declamados quando os sacerdotes iam fazer o sacrifício, adorar a Deus, e a cada degrau que eles subiam, eles declamavam estes 15 salmos. E o Salmo 133 é exatamente o 10º, podemos dizer, o 14º degrau. E tem o Salmo 134 e este Salmo dos degraus foram escritos, em sua boa parte, por Davi, que escreveu a maior parte dele, mas tem alguns que são anônimos e outros são da autoria do rei Salomão. E esse salmo também tinha como uma característica que os peregrinos, quando iam para Jerusalém, eles declamavam também esses salmos, porque quando eles voltaram lá da Babilônia, e também faziam essa declamação, principalmente quando iam participar das 3 festas anuais: a Páscoa, a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes, onde esse salmo era, já que todos eram os irmãos, já que todos professavam a mesma fé, porque eram judeus, portanto serviam a Deus de acordo com as orientações da palavra de Deus e tinham que fazer isso em união, eram irmãos, serviam o mesmo Deus e, portanto, esta adoração tinha que ser feita na mais perfeita união, porque eram irmãos e a adoração tem que ser feita em união, porque Deus, como diz a sua palavra, Deus é um Deus de paz e não de confusão na igreja do santo. Então, portanto, o sacerdote, ao ministrar a palavra de Deus, terá que fazê-la com muita união, com muita unidade com a igreja, que ele, podemos dizer que o sacerdote, a grosso modo, ele representa o pastor, o ministro que hoje ministra e dirige a congregação. E, portanto, este precisa ser o maior exemplo de unidade, o maior exemplo de união. Então, não tem como nós olharmos para um ministro, para um pastor ou qualquer outro líder religioso que se vê como cristão, sendo ele o foco de problemas na sua família, na sua comunidade, na sua nação, na sua igreja. Está aqui o salmista dizendo: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem a união. E no versículo seguinte ele faz alusão à figura de Arão. Quando ele diz, vejamos o versículo de número 2, como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Arão foi o primeiro sacerdote, sumo sacerdote, que Deus escolheu para ministrar os seus oráculos, os sacrifícios, o culto diante da sua presença. Ele e os seus filhos. Então, o óleo significa exatamente esse momento maravilhoso de quando ele era descido sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Era algo maravilhoso, prazeroso. Assim, Davi compara também a união entre os irmãos, a suavidade da união entre os irmãos. Então, portanto, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus, precisamos olhar para esse texto, copiá-lo e imitar o exemplo do salmista, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Falei que nós brasileiros temos em comum o território, a nossa língua e o nosso costume, podemos assim dizer que somos irmãos, mas também podemos dizer que somos irmãos pelo fato de sermos todos nós criaturas de Deus. Fomos nós criados à imagem e semelhança de Deus. Não importa se você é cristão, se você é ateu, se você é adepto de uma outra religião. Ainda assim, eu sou seu irmão e você é meu irmão. Por quê? Porque você é criatura de Deus. Nós somos criados pelo mesmo Deus e fomos criados pelo mesmo Deus. Convém que nós, apesar das diferenças sociais, políticas, religiosas, convém que nós vivamos em união com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com o nosso colega de escola, de universidade, ainda que não tenha as mesmas crenças que nós,
mas devemos viver em união, porque isso é o que preconiza, é o que está ensinando a palavra de Deus, porque somos filhos de um mesmo Pai Criador. Deus nos criou e como tal, nós somos irmãos. Podemos não ser irmãos de sangue, podemos não ser irmãos de nacionalidade, que você esteja aqui me ouvindo. Talvez você seja um inglês, talvez você seja um alemão, talvez você seja um norte-americano, mas ainda assim você é meu irmão. Por quê? Porque você foi criado pelo mesmo Pai Celeste, o Criador de todos os homens. Então, portanto, vivamos nós em união, porque isso é agradável, porque é bom. Eu nunca vi ser bom viver em confusão, viver em guerra. Os piores momentos da história humana foi exatamente aqueles momentos em que as nações e os homens viviam em guerra entre si, porque só há destruição, só há perda de vida, só há fome, só há miséria, e somente a paz é capaz de trazer essa tranquilidade e com paz muitas coisas se resolvem. Então, portanto, a palavra de Deus nos ensina a partir desse texto de que nós devemos procurar a paz. Aliás, há um texto na Sagrada Escritura que diz assim: segui a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus de paz. Jesus disse certa feita para os seus discípulos: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, atenda esse conselho do Deus Todo-Poderoso para que você viva em paz, para que você viva em união. Como disse, entre nós brasileiros, na sua família, mas também e sobretudo, como o texto aqui nos coloca, na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós cristãos, nós crentes, Jesus temos que ser o maior, o melhor exemplo de paz. E muitas vezes nós temos visto na igreja muitas pessoas sendo um foco de dissensão. E Paulo chama a atenção lá no capítulo 1, versículo 10 de 1 Coríntios, de que não haja dissensão entre vós. Então, portanto, meu amigo, minha amiga, meu querido irmão em Cristo Jesus, atente para esta recomendação, não minha, mas da palavra de Deus, que diz que somos irmãos e que nós devemos, portanto, viver em união, porque isto é suave, ou seja, é agradável, é bom, porque a união, ela propicia muitas coisas boas. A desunião só traz problemas para todas as pessoas que estejam envolvidas em casos de desuniões. E hoje, infelizmente, nós estamos vivendo na sociedade famílias desunidas, famílias com problemas, porque não há esse espírito de unidade. E o meu conselho é que quando houver um problema semelhante assim, é que você procure ser um agente de paz, um pacificador, porque Jesus disse, bem-aventurado os pacificadores. Então, portanto, seja um agente de pacificação na sua família, na sua nação, no seu trabalho, no seu colégio, na universidade, mas seja, sobretudo, meu querido irmão, um agente de pacificação na sua igreja. Não aceite, não dê lugar ao espírito do inimigo para que tire e faça de você um agente de desunião. Ô pastor, mas que palavra tão difícil, tão contundente o Senhor está dando. É assim mesmo que a palavra de Deus diz no capítulo 6, versículo 12 de Efésios, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, ou seja, não é contra seres humanos, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas desses séculos e as hostes espirituais que estão nos lugares celestiais da maldade. Ou seja, esses quatro agentes do diabo, é ele que fomenta toda essa desunião. Usa das nossas fraquezas emocionais, usa muitas vezes do nosso temperamento explosivo, e é um perigo. Se você é uma pessoa que tem um temperamento explosivo, peça a Deus que dê tranquilidade no seu espírito, que dê paz na sua alma, que dê paz no seu coração, porque intranquilidade não vai trazer nada de bom para ninguém. Então, portanto, atenda a este conselho aqui do salmista, ou melhor, do Espírito Santo de Deus, que diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, portanto, dê lugar ao Espírito de Deus, para que o Deus Todo-Poderoso lhe ajude a que você viva em união. E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação quando ele, muitas vezes, ele aconselhava aos irmãos, como nós vemos lá no capítulo 6, verso 23 de Efésios, onde ele diz que a paz seja com os irmãos. Ou seja, paz
E onde não há unidade, união, não haverá com certeza paz. Então, portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, meu dileto amigo, espectador, telespectador aqui do nosso canal, o meu desejo é que você possa colocar no seu coração esta mensagem que nós acabamos de ministrar para você. E você possa dizer como salmista, mas dizer de todo o coração: ó quão bom e quão suave é que a minha família vive em união, que a minha nação vive em união, que meu estado, que a minha cidade, que a minha rua vive em união. E para nós que somos crentes de Jesus, ó quão bom e suave é que a minha igreja viva em união. Mas a pergunta é: você está sendo um agente de união? Você está sendo um agente de unidade na igreja de Deus? Se você não estiver, então é hora de você parar, refletir e pedir a Deus que lhe ajude. Porque Deus, como vou reiterar aqui o texto que falei agora há pouco, é um Deus de paz e não de confusão. Então, portanto, se você não está conseguindo, meu querido irmão, ser um agente de paz na sua igreja, peça a Deus, para que Deus lhe ajude, para que você seja um agente de paz. E se porventura não tiver paz na sua família, o Deus da glória, Ele quer trazer a paz para o seu coração, para a sua vida. Como disse Jesus, vou reiterar, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Portanto, o segredo para que nós tenhamos uma vida de união em todos esses locais que aqui falamos, na nossa casa, na família, na nação, na igreja, em qualquer outro lugar, é, sobretudo, ter Jesus na nossa vida. Porque Ele é, como diz lá também a palavra do Senhor, o príncipe da paz. Porque ninguém é capaz de dar paz como o nosso Senhor Jesus Cristo dá. Como Ele disse, a minha paz vos dou. Então Ele quer dar paz para a sua vida, e paz significa também trazer união, porque as duas coisas estão interligadas. Não dá para dizer que uma pessoa tem paz se não tem união. Não dá para dizer se tem união se não há paz. As coisas estão entrelaçadas, a paz e a união. Então podemos entender, nas entrelinhas aqui do versículo, que o salmista também estava falando de paz. Então, portanto, meu amigo, um momento tão difícil que nós estamos passando no nosso país, o nosso país precisa de pacificação, o nosso país precisa de paz. E você, meu irmão, meu amigo, seja um agente de pacificação. Nas redes sociais, não se incorpore àquele grupo de pessoas, ou a muitas pessoas que semeiam a desunião, a contenda, a disseção. Isso não quer dizer que você não vai discordar ou ter discordâncias com as pessoas. Isto é uma coisa, mas discordar partindo para a agressão, discordar partindo às vezes para a violência verbal, violência física, isso não é do agrado de Deus, isso não é seguramente da parte de Deus, porque só quem deseja espalhar a desunião no mundo é Satanás e seus demônios. Mas para ele nós temos algo certeiro, que é o poder pacificador do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra de Deus nos mostra, em um dos evangelhos, um homem que estava sem paz na vida, chamado endemoniado Gadareno, aquele homem que não tinha paz na sua vida. Tanto é que ele não parava em casa, vivia pelos cemitérios, mas um dia quando ele se deparou com o nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus expulsou todos aqueles demônios da vida daquele gadareno e a paz reinou no coração daquele homem lá de Gadara. E portanto, como a paz reinou na vida daquele homem, podemos dizer, por analogia, que a paz de Jesus pode reinar na sua casa, que quem sabe talvez esteja sendo atingida pela ação também desses espíritos malignos. Porque muitas vezes a pessoa foi tão pacífica e de repente se tornou tão agressiva. O que será que aconteceu? Então podemos seguramente dizer que o inimigo ele é o grande ator para tirar a paz, o grande agente de intranquilidade em todos os lugares, inclusive na igreja. Por isso nós devemos ter muito cuidado para nós não darmos lugar à nossa carne, porque senão ela servirá de agente para que o inimigo traga dissensão no nosso lar,
na nossa casa, na nossa igreja e em vários outros locais. E a palavra de Deus diz que tudo isso são frutos da carne, a inimizade, a porfia, a emulação, conforme diz Gálatas capítulo 5 e o verso 19 até o verso 21. Então, meu amigo, minha amiga, Deus lhe abençoe. Muito obrigado por você ter ficado até este momento assistindo esta ministração da palavra de Deus para a sua vida. Continue dando like nos vídeos, compartilhando as mensagens e se inscrevendo no canal, ativando o sininho e fazendo comentário abaixo dos vídeos. E você pode também usar o e-mail que nós estamos colocando aqui na tela para que você possa falar um pouco dessa sua experiência ouvindo essas mensagens, pedindo oração e mesmo, sim, aceitar Jesus como seu Salvador para que a paz plenamente reine na sua vida e você possa ter a união, primeiramente, com Deus, unidos com Deus, para nós sermos unidos com os homens. Assim que Deus abençoe a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.